1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Aleluia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, ou não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo ou quem é Apolos, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor lhe deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas quem deu o crescimento? Amém. Mas Deus deu o crescimento. Amém. Vamos orar ao Senhor para que venha falar conosco. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, meu Deus e meu Pai. Venha falar conosco nessa noite, meu Deus. Eu também vim para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, meu Pai. Fala ao coração da Tua igreja e ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e louvar ao Senhor com as palmas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor para nós, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, vai conversar com a igreja de Coríntios e começa a observar, meus irmãos, o comportamento da igreja. Quantas das vezes, meus irmãos, eu já agi como um menino na casa do Senhor, e eu creio que muitas irmãs e muitos irmãos já agiram assim na casa de Deus, pois às vezes a gente não aceitar uma situação, a gente fica nervoso com alguma questão, e a gente querer julgar da nossa própria maneira, e Paulo fala, olha, vocês não podem ser assim na presença do Senhor. Quando nós éramos meninos, o alimento ele era como alimento para uma criança, era um leite, um alimento diferente, mas Deus no momento, meus irmãos, que nós aceitamos a Jesus, estamos dispostos a lutar pela obra do Senhor, tem que haver um amadurecimento na nossa vida, tem que haver um crescimento na vida da igreja. E Paulo fala, quando, meus irmãos, aqueles homens, um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, não, eu sou de Apolo, ele dizia, nós somos simplesmente homens, todos vocês têm que adorar a Deus, nós somos simplesmente usados por Ele aqui na terra para que as almas venham ser salvas. Então, meus homens começaram a idolatrar aqueles dois homens. Muitos diziam, eu sigo a Paulo, outros queriam seguir a Apolo, mas nós devemos seguir a Jesus Cristo, nós devemos seguir ao Senhor e adorar a Ele em espírito e em verdade. Porque, meu irmão, e com isso há contenda, e com isso há divergência, e com isso, meus irmãos, há grupos dentro da igreja. Eu já passei por situações na igreja que diziam, olha, se você não se agrupar com esse grupo aqui, você não vai ficar. Então, meus irmãos, ou nós adoramos a Deus, ou nós glorificamos ao nome do Senhor, ou nós vamos seguir ao homem. Nós não podemos seguir ao homem, porque se o homem falhar, nós vamos cair junto. Mas aquele que serve ao Senhor, ele tem um homem de Deus, uma mulher de Deus como um exemplo, mas a sua vida está firmada em Cristo Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. É em Jesus Cristo que nós temos que estar firmados, meus irmãos. Glória a Deus. Paulo fala, eu plantei, o Apolo regou, mas nenhum dos dois pode dar o crescimento a ninguém, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa, ela aceita no seu coração que o Espírito Santo possa trabalhar, quando ela aceita no seu coração que o Espírito Santo possa fazer algo na sua vida. Irmãos, na igreja, muitas pessoas, em vez dela crescer o seu ministério, ela começa a afundar, meus irmãos, e com isso ela quer afundar outras pessoas junto consigo. Ela quer mesmo admirar aquele pregador, ela quer admirar aquele cantor, mas ela não quer pagar o preço que aquela pessoa paga em lágrimas, em oração, é de madrugada, é no jejum, é em campanha. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, mas eu vou buscar a tua face, eu vou buscar a tua presença. E o Senhor Jesus Cristo sustenta esse irmão, o Senhor sustenta essa irmã, e tem aquele que de braços cruzados começa só a admirar. Eu gostaria de ser como aquela irmã, eu gostaria de pregar como aquele irmão, eu gostaria de ter aquele cargo, mas não quer pagar o preço, não quer ir para a humilhação, não quer descer a casa do oleiro, não quer ouvir a voz do Senhor dizendo, quando tu era menino, tu se alimentava como menino, mas agora tu é um homem na presença do Senhor, então se alimente a tua alma na presença de Deus, obedecer a palavra do Senhor, obedecer a doutrina do Senhor, irmãos. Ai, irmão, mas muita coisa pode mudar.
esse mundo. Ele não tem que se atualizar com o pecado, meus irmãos. Tu não pode se atualizar com esse mundo que está oferecendo ultimamente, meus irmãos. Estão fazendo dos templos do Senhor um palco para poder focar somente no pregador. Apaga-se todas as luzes, todo mundo fica no escuro, aquela luz fica em cima do pregador. A luz é o Senhor Jesus Cristo na tua vida, por onde tu anda. Então não adianta a gente adorar o homem, meus irmãos. Querem botar uma necessidade de um fogo, de um brilho, aonde não tem o Espírito Santo. Querem botar brilhar aquilo que não é luz, meus irmãos, mas aquilo que é trevas, aquilo onde não tem a santidade, aonde não tem a presença de Deus. Aí eles querem fazer que aquela glória brilha, mas a glória é para o Senhor, para simplesmente como eu, um instrumento para que ele possa usar. Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio lá de cima, o crescimento veio do Senhor. Eu simplesmente fiz para ele o que eu sei fazer, é o crescimento para a obra do Senhor. Irmão, quantas pessoas, meus irmãos, podem fazer mais para Deus, podem lutar mais pela obra do Senhor, podem colocar mais a mão no arado, mas ainda estão parados, meus irmãos, ainda estão como meninos. Ai, irmão, tu pode fazer, ai, eu vou fazer assim, mas eu não gosto de fazer não, mas eu faço. Ou tu faz por amor, ou tu não precisa nem de colocar a mão. Não faça porque estão te pedindo. Ah, não tem quem vai fazer, então eu vou lá e tampo o buraco. Não, irmão, faça com amor, faça com alegria, porque você está fazendo é para a obra do Senhor. Tu não precisa de ser a pessoa mais perfeita para fazer aquilo, mas tu pode ser capacitado, honrado e exaltado por Deus para fazer aquela obra. Às vezes talvez tu não é um pintor, mas se Deus te aperfeiçoar na pintura, tu vai começar a ser perfeito, tu vai começar a fazer uma obra bonita, tu vai começar a pintar muito bem. Mas se não der um primeiro passo, pegar um pincel e dar uns rabiscos na parede, a pessoa nunca vai saber se ele vai conseguir aprender aquilo ou não. Assim também as irmãs, se nunca tentar fazer um bolo, ela vai saber se ela vai saber fazer ou não, se ela não tentar botar uma massa no forno. Assim é a nossa vida na presença do Senhor, irmão. Tem espinho, tem momentos difíceis, tem dia, meus irmãos, que nós olhamos para o Senhor, eu não estou suportando. Ele segura nas tuas mãos, Ele te fortalece, Ele te renova, é Ele que te restaura. Teve momentos que Paulo, meus irmãos, teve fraco e Deus o fortaleceu. Ele fala, Paulo, a minha graça te basta. Mas Senhor, a minha graça vai te bastar, Paulo, não precisa de mais nada, somente a minha graça na tua vida. Tu vai caminhar com a minha presença, muito tu vai ser usado por mim. E Paulo foi um grande homem de Deus, meus irmãos, passou por uma dificuldade, momentos difíceis. Se nós olharmos quem foi Paulo, meus irmãos, o que ele passou, será que nós hoje teríamos coragem de passar pelo menos um pouquinho do que esses homens passaram, pela salvação de muitas almas, pelo que o evangelho fosse pregado? Enquanto, meus irmãos, Estevão estava sendo apedrejado, Pedro estava sendo preso, a igreja estava orando. Então é momento da igreja se unir na oração, irmão. É momento da igreja se unir, irmão. Aqui não é lugar para contenda, aqui não é lugar para dissensão, aqui não é lugar para o irmão pegar e falar mal do outro irmão, mas aqui é lugar de adoração, aqui é lugar que a igreja se reúne para exaltar ao Senhor. Ele não habita no tempo feito por homem. Ele não habita no tempo feito por homem, mas nos permite que no templo onde estamos, podemos adorar a Ele, podemos glorificar o nome dEle, podemos exaltar o nome dEle, meus irmãos. Então vamos abraçar essa oportunidade que o Senhor tem te dado, meus irmãos, para você servir a Ele de corpo, alma e espírito, não como menino, como muitos estavam fazendo. Muitos querem, meus irmãos, seguir o tal apóstolo, muitos querem seguir o tal profeta, muitos querem seguir e idolatrar aquele homem. Quando aquele homem passa, acontece. Não, meu irmão, se Deus não for com ele, nada vai acontecer. Se Deus não for contigo, não adianta, meu irmão, a pessoa achar que ela vai fazer, porque nós fazemos quando Deus nos direciona. Tu dá um passo, tu levanta, tu acorda, porque Deus te guardou durante a noite, te deu um sono abençoado, e tu amanhece com vida, porque Ele te guardou, Ele te deu contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista chega a dizer, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me guardou. Até o nosso sono é guardado pelo Senhor, até o nosso deitar é guardado pelo nosso Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o diabo, enquanto nós estamos dormindo, ele começa as suas investidas. Ali o Senhor fala, eu vou guardar o meu servo, eu vou
Enquanto de um lado e do outro o diabo está lutando, os anjos do Senhor estão guardando os teus filhos. Os anjos do Senhor estão guardando a sua igreja. Então, meu irmão, não é tempo de nós ficar na igreja como meninice, não. Mas é tempo de nós nos revertir. É tempo de nós buscar. É tempo de nós lutar. É tempo de nós batalhar. Um vai plantar, o outro vai regar. Mas é Deus que vai dar o crescimento. Essa obra, meus irmãos, ela ainda está pouca. Nós temos que fazer mais. Precisamos de fazer mais. Precisamos de nos unir mais para que essa obra ela possa crescer mais nesse lugar. Deus quer trabalhar nesse lugar, mas depende de nós. Não depende de mim, não. Depende de nós todos que somos membros, que somos servos e servas do Senhor. É entrar em propósito de oração, é entrar em propósito de jejum, é clamar pelas almas desse bairro para que o Senhor possa salvar. Um irmão vai plantar, o outro irmão vai regar, mas todos contemplarão que Deus dará o crescimento. Todos contemplarão que Deus entrará com providência. Meus irmãos, não é porque Deus usa mais um irmão ou usa menos o outro irmão, que aquele irmão ele é melhor que o outro. Todos somos iguais perante o Senhor. Se Deus te usa mais, glória a Deus por isso. Deus também pode usar aquele que ainda não está sendo usado. Aí eu quero pregar, então busca. Eu quero louvar, então ore ao Senhor para aperfeiçoar o louvor na tua boca, para que quando tu abrir a boca, o inferno venha estremecer, para que quando tu dobrar o teu joelho e orar, o Senhor possa fazer um milagre, as almas possam ser salvas. Meus irmãos, o maior mistério está na intercessão. Quando tu começa a interceder pelas pessoas que estão sedentas, o diabo começa a ficar furioso. O diabo não quer que tu clama para Deus salvar as almas. O diabo não quer que tu clama para salvar as famílias. É tu começar a dobrar o teu joelho, começa alguma criança querer te chamar, começa o sono querer te impedir de orar, mas ali aquela batalha travada, tu não deixa de orar, tu não deixa de buscar, tu não deixa de jejuar, tu não deixa de interceder, porque tem almas necessitando, porque Deus vai dar o crescimento. Então faz a obra dele, faz o que ele colocou nas tuas mãos. Enquanto o povo discutia, Paulo falou: pode ficar tranquilo, eu plantei, Apolo regou, mas nós não demos o crescimento. O crescimento vem do alto, o crescimento vem de Deus, o crescimento é mistério na vida daquele que abre o coração, deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Senhor trabalhar. Não é na vida de todos, é na vida daquele que deixa o Senhor entrar, é na vida daquele que ele permite que ele possa fazer morada, é na vida daquele que permite ter aquela intimidade, ter aquela comunhão. Não é uma comunhão como o mundo vê, mas é uma comunhão celestial. Mesmo na luta, mesmo na prova, tu sente a presença do Senhor, a lágrima desce do teu olho e tu consegue contemplar Deus agindo na tua vida, tu consegue contemplar Deus trabalhando na tua casa. Às vezes não solta a palavra e quando as lágrimas descem, ali o Senhor está enxugando as tuas lágrimas, ali o Senhor está ouvindo a tua oração, ali o Senhor está ouvindo a tua adoração. Então, meus irmãos, não vamos andar como meninos, mas vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento. Irmã, eu tenho pouca leitura, mas que essa pouca leitura que tu tem é o suficiente para que tu possa abrir a tua boca e Deus possa te usar. Irmã, eu não sei orar muito, mas começa dando glória, que as palavras Deus colocará na tua boca. Dá o primeiro passo, dá a tua primeira passo na presença do Senhor e deixa que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Porque eu não pude falar que o Espírito Santo